vencer o K2 500 metros e a garantir também o lugar na final A. This World Cup was organised by the International Canoe Federation alongside the National Canoe Federation of Portugal, and it looks like we can continue to expect a bit of a crosswind throughout the afternoon, starting this afternoon at 2 o'clock to try and avoid that really big wind that we've had over the last few days. And we're expecting that crosswind's going to stick around for the rest of today and tomorrow, but hopefully it'll be nice and flat come Sunday for the finals on Sunday. But it's nothing that the athletes aren't used to, and the sun is out, so it's a perfect afternoon for some semi-final racing. E esta Taça do Mundo é uma organização da Federação Internacional de Canoagem e da Federação Portuguesa de Canoagem, em colaboração com o município de Montemoro Velho e do Instituto Português do Desporto e da Juventude. A canoagem em Portugal sempre com o alto patrocínio dos Jogos Santa Casa e com o patrocínio também da Nelo Kayaks, da Plastex e da Braxa Sport. We've got athletes from 29 countries competing at this World Cup this weekend. 350 athletes, 19 countries outside of Europe, 10 countries from inside of Europe. Of course, a lot of nations competed at the European Championships 2 weeks ago, so they could be taking a little bit of a break. We have, of course, got the second World Cup just a week away in Duisburg in Germany. Then just a week after that is the third World Cup of the season in Denmark, in Copenhagen. And the World Championships in Milan will also make up the fourth event of the World Cup series, where the athletes will be looking to get as many points as they can to be crowned World Cup champions. E esta Taça do Mundo em Portugal é a primeira de uma série de 3. Primeira prova aqui de 15 a 17 de maio. Na próxima semana os atletas estarão em Duisburg, na Alemanha, para a segunda Taça do Mundo e finalizam daqui a 3 semanas em Copenhaga, na Dinamarca, no dia 29 a 31 de maio. Há 2 semanas atrás tivemos o Campeonato da Europa, em Racic, na República Checa, e é por esse motivo que temos aqui menos países europeus do que seria esperado. Esta Taça do Mundo conta com a presença de 19 países de fora da Europa e apenas 10 europeus. Esta época internacional que terminará, pelo menos para a velocidade sénior, com os jogos dos Campeonatos do Mundo em Milão, no final de agosto, de qualificação olímpica. To add to that packed programme, there's also the European Games in Baku in Azerbaijan in June. There's the Pan American Games in Canada in July. The South American Championships have already happened. They happened back in April, as have the Asian Games, I believe, or perhaps that's a bit later on. Also, there's going to be a test event in Rio in September. So with all these events this year and the World Championships and trying to qualify places for the Olympic Games in Rio next year, it's not only a very important year for these athletes here on the water, but it's a very busy year for the athletes as well. E é uma época sempre muito ocupada, especialmente esta. Depois das Taças do Mundo, ainda vamos ter na Europa os Jogos Europeus, a primeira edição de sempre dos Jogos Europeus em Baku, no Azerbaijão. Para os atletas do continente americano, terão o Pan-Americano em Toronto, no Canadá, em julho, um mês mais tarde. E depois, no final do Campeonato do Mundo, para os atletas já qualificados, tem o evento de teste no Rio de Janeiro, em setembro, o evento de teste para os Jogos Olímpicos do ano que vem. Some of the events we'll be seeing over the next couple of days will be the Women's C1 and the Women's C2 events. The Women's C1 200 is hoping to be included in the Olympic Games in Tokyo in 2020 for the first time ever. We've obviously seen some fantastic men's C1 racing this morning already, so we'll hopefully be seeing some really, really competitive racing from the women's C1 tomorrow as well. That's not set in stone, that's not certain that the C1 will be in the Olympic Games in 2020, but that's the hope of the women's canoe athletes this year.
E amanhã teremos a oportunidade de ver aqui em Montemor as canoas no feminino, a C1 e C2 feminino. A canoa no feminino que aguarda a confirmação por parte da Federação Internacional e do Comitê Olímpico Internacional que poderão participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, mas o número de atletas, de participantes, continua a subir e vamos aguardar pelos próximos tempos para ver se realmente teremos então a canoa no feminino nos Jogos Olímpicos ou se ficará tudo na mesma. E a primeira prova então desta tarde teremos a semifinal da C1 1000 metros com a presença dos dois portugueses Nuno Barros e Fábio Lopes. Esta manhã qualificaram-se diretamente para a final A o atleta da China Rivei Wang, o húngaro Attila Vaida, o francês Mathieu Gobel, o canadiano Mark Oldershaw, o polaco Vincent Slominski e o também chinês Siwen Chen. So first race on course this afternoon will be the semi-final of the men's C1 1000 metres. Already qualifying through from the heats this morning was Riwai Wang from China, Attila Vaida from Hungary and Mathieu Gubel from France. And then from the second heat, the qualifiers were Mark Oldershaw from Canada, Vincent Slominski from Poland and Siwen Chen from China. Ordem de largada para esta primeira prova, ainda aguardamos então o alinhamento dos atletas, mas na pista 1 temos Facundo Padjola da Argentina, pista 2 Nuno Barros de Portugal, pista 3 Justin Staubach dos Estados Unidos da América, pista 4 Bryce Fernandes de Espanha, pista 5 Romain Bunier de França, pista 6 Jonathan Jones da Grã-Bretanha, pista 7, o outro português Fábio Lopes, pista 8, Sérgio Vallejo da Espanha e pista 9, Ian Weir da Grã-Bretanha. There's the start list for the semi-final of the men's C1 1000 metres. In lane 1 from Argentina, Facundo Pagiola from Argentina. In lane 2 from Portugal, Nuno Barros. In lane 3, Justin Staubach from the USA. In lane 4, Bryce Fernandez from Spain. In lane 5, Romain Bugenet from France. In lane 6, Jonathan Jones from Great Britain. In lane 7, Fabio Lopez from Portugal. In lane 8, Sergio Vallejo from Spain. And in lane 9, Ian Weir from Great Britain. And there on the screen now is Bryce Fernandez from Spain, the fastest qualifier for the semi-finals in 4 minutes and 8 seconds. E àqueles que agora nos começaram a ver no live streaming, sejam bem-vindos. Vamos então para a primeira prova da tarde, C1 1000 metros, semifinal. Passam 3 atletas à final A. Em relação aos portugueses, vamos ter o nosso campeão Nuno Barros, campeão europeu de maratona e medalha de bronze no Campeonato do Mundo também de maratona, e o jovem de 21 anos, Fábio Lopes, o jovem de Agda, que estará na pista número 7. Portanto, pista 7 mais chegada ao vosso ecrã e pista 2 a mais afastada, estará o Nuno Barros aqui na imagem. Now was Nuno Barros, the 33-year-old
from Portugal. He's the European marathon champion, returning to international sprint racing after 9 years of marathon. And that's Ian Weir from Great Britain, who qualified as the fastest 8th finisher from the heats, and they're coming through to the start buckets. Vamos ter então a final dentro de alguns momentos. Espera-se um tempo na ordem dos 4 minutos e pouco. Já temos o ok para a primeira largada. Continuamos com algum vento lateral e por isso é que adiantámos as largadas e já saíram, e saiu muito bem, e o Fábio Lopes. They're out of the buckets, and Facundo Pagiola seems to have had a very, very quick start, but it looks like the British athlete Jonathan Jones in lane 6 got caught up in the buckets, and he's sort of started about a boat length back before they've even got out the buckets really, so he's going to have a lot of ground to make up. But at the moment, coming through after about 100 metres, is the athletes in lanes 1 and 2, Facundo Pagiola from Argentina and Nuno Barros from Portugal, who are leading the athletes out at the moment. Eu lembro então que passam os 3 primeiros. Na frente, já destacado, está o português Nuno Barros, na pista número 2. Ele largou muito bem, o argentino Facundo Pagiola também. E agora Nuno Barros a cimentar a sua liderança. Vamos ver se ele consegue chegar aqui na frente, ou pelo menos nos 3 primeiros lugares. Este atleta já veterano a largar muito bem. Of youth and experience in this heat at the moment. At the moment it seems to be the Portuguese, the 33-year-old Portuguese racer Nuno Barros who's taken the lead. He's got a lead of about 1 boat length. He's looking very, very strong at the moment. He's followed very closely by Justin Starbuck of the USA in lane 3 and Bryce Fernandez of Spain in lane 4. Bryce, of course, the fastest qualifier from the semis. He finished earlier in a time of 4:08. E numa altura em que o Nuno Barros mantém a liderança, ele é seguido muito perto pelo Justin Starbuck dos Estados Unidos e pelo espanhol Bryce Fernandez. Seguem ali à distância de um barco. Está tudo em aberto ainda para o apuramento para esta final A, mas parece que o Nuno Barros vai garantir mesmo o acesso. Ele segue muito bem, muito confortável, faz sempre grandes provas de 1000 metros. Vamos então aguardar para ver o que é que consegue fazer então Nuno Barros. Passagem aos 500 metros em primeiro lugar, destacadíssimo, meio da prova. Just 3 places available to qualify for the finals. It's going to be very, very close, but at the moment it's still the Portuguese paddler Nuno Barros who's leading by about a boat length ahead of Spain's Bryce Fernandez, with Justin Starbuck of the USA following very closely in 3rd. And it looks like those paddlers on the inside lanes are getting a bit of an advantage over the C1 paddlers in the outside lanes in, say, lanes 7, 8 and 9. And paddling C1 when you've only got a 1-bladed canoe, it's much more difficult to keep your boat in a straight line when you've got a big crosswind like this. So I think you'll see more of an advantage for the canoe athletes on those inside lanes compared to the kayak athletes. E então o Nuno Barros já se aproxima aqui da zona dos 200 metros. Eles vão passar agora aos 250, com o atleta de Espanha, o Bryce Fernandez, a subir ligeiramente nesta fase final da prova, mas o Nuno ainda tem muito para dar. Tempo de prova para já 3 minutos e 6 segundos. O Nuno mantém-se com uma boa cadência e passa aos 250 metros também em primeiro lugar. 250 metres left to go, and Nuno Barros from Portugal is still in the lead, but Bryce Fernandez from Spain is inching closer to him as they get towards the 200-metre mark. There are 3 places up for grabs here, but those 2 are out in front, with Justin Starbuck from the USA coming quite close in 4th, and Facundo Pagiola from Argentina just behind them. E a poucos momentos de terminar a prova, parece que o primeiro e o segundo lugar estão garantidos. O português e o espanhol na liderança confortavelmente, com mais de um barco de distância para o terceiro classificado. Vamos ver quem é que vence esta semifinal. Parece que Portugal vai mesmo garantir mais um lugar na final A. Nuno Barros, grande prova aqui nesta semifinal.
boat control lane 2, lane 4 and lane 3. I repeat, lane 2, lane 4 and lane 3. Come to the boat control, please. Resultados não oficiais e Nuno Barros a vencer esta semifinal e a garantir para Portugal mais uma final A, uma grande prova do Nuno Barros, o atleta de Ponte Lima, a dar aqui um grande exemplo. Grande prova. Segundo lugar para o espanhol, Bryce Fernandes, e terceiro lugar e último lugar de apuramento para a final A para o americano Justin Staubach. So the unofficial results of the semi-final from the men's C1 1,000 metres. In first place from Portugal, Nuno Barros, who had a fantastic race leading right out of the start blocks and managed to hold off a fight back from the Spanish athlete Bryce Fernandez, who finished in second. In third place and taking the third and final qualification place to go through to the finals, Justin Staubach from the USA. Passamos já para a primeira semifinal, K1 Sénior 1000 metros. Pista 1, Andy Guardino, dos Estados Unidos. Pista 2, da Eslováquia, Jost Zakracek. Pista 3, Francisco Cobelos Sanchez, de Espanha. Pista 4, do Irão, Farzin Azadi. Pista 5, o francês Cyril Carré. Pista 6, Yasuhiro Suzuki, do Japão. Pista 7, Celso Júnior, do Brasil. Pista 8, Juan Lopes, de Porto Rico. E a pista 9 para Kyriakos Siriopoulos, da Grécia. And the K1 1000 men's athletes are in the buckets already and ready to go in the semi-final of their race. USA in lane 1, Slovenia in lane 2, Spain in lane 3, Iran in lane 4, France in lane 5, Japan in lane 6, Brazil in lane 7, Puerto Rico in lane 8 and in lane 9. E já largaram então liderança inicial para Francisco Sanchez e para Cyril Carré, pista 5 e pista 3. Eu recordo que passam 3 atletas à final. Destaque aqui na imagem para Cyril Carré. A very strong start from the French athlete Cyril Carr. He was the fastest qualifier through from the heats in 3:36. He's stretching almost a boat length ahead of the Iranian athlete Farzin Asadi, who's out in lane 4. Then just behind them in lane 3 is Francisco Sanchez, and also fighting for that third qualifying place is Jost Zakrajsek from Slovenia. Cyril Carré, de Espanha, que assumiu a liderança, já tem cerca de um barco de vantagem para o segundo classificado, o iraniano Farzin Azadi. Cyril Carré foi quarto classificado no europeu, na final A do europeu que se realizou em Racic há 2 semanas. Fez também final A nos últimos mundiais em Moscou, também quarto lugar na final A dos mundiais de Moscou. E ele segue confortavelmente na liderança na pista 5, já com um barco e pouco de vantagem para o segundo classificado. So Cyril Carr from France is stretching out almost a 2-boat length lead over Farzin Asadi from Iran and Jost Zakrajsek from Slovenia at the moment. Carr is doing very well to keep his boat straight and flat and keep very relaxed in what looks like a very horrible crosswind, and he's crossing the 500-metre line at the moment with more than a 2-boat length lead. But the race now is for the second and third qualifying spots between Jost Zakrajsek from Slovenia, Francisco Sanchez from Spain and Farzin Asadi from Iran. They're about 3 boat lengths behind Cyril Carr from France. E está tudo em aberto ainda para os restantes 2 lugares de qualificação para a final. Da Eslováquia, Jost Zakrajsek, e de Espanha, o Francisco Cobelos Sanchez. Seguem ali muito juntos, também com o atleta do Irão, o Farzin Azadi, e atenção ao atleta na pista 7, o Celso Júnior, que não se consegue ver aqui no ecrã, mas ele também segue ali em boa posição, agora um pouco mais afastado. Então parece que estes 2 lugares de acesso se vão discutir por apenas 3 atletas.
As they come through the 250-metre mark now, Cyril Carr is at least 5 boat lengths ahead of the rest of the field. He was 4th at the World Championships last year. He also came 4th at the Europeans a couple of weeks ago. He'll definitely be looking for a medal this weekend, and he would have been very disappointed not to have made it straight through from the heats earlier. That first heat was a lot quicker than the rest of the heats, so no wonder he's a few boat lengths ahead of the rest of the athletes. E o Cyril Carré, que não conseguiu o apuramento direto, ele apanhou uma eliminatória muito difícil, foi a mais rápida de todas, e aqui a fazer jus à sua fama. Ele é um grande atleta, a vencer confortavelmente, uma grande vantagem. Vamos ver então os outros 2 lugares, com o atleta espanhol agora a subir na fase final. To the boat control, lane 5 to lane 2 and lane 3. I repeat, lane 5 to lane 2 and lane 3. Come to the boat control, please. Resultado não oficial, então a vitória para Cyril Carré. Da Eslovénia, o Jost Zakracek. E o terceiro lugar então para o Francisco Cubelo Sanchez, o espanhol, que subiu aqui na fase final e garantiu o último lugar de acesso à final A do K1 1000 metros. So on our official results from the semi-final of the men's K1 1000 metres. In first place, no doubt about that, Cyril Carr from France, and that race was for the second and third qualifying spots was very close indeed, but it looked to go to, in second place, Jost Zakrajsek from Slovenia and Francisco Sanchez from Spain, with Farzin Asadi from Iran just missing out. They are, of course, the unofficial results, and we'll update you with the official results very shortly. Então o resultado oficial, tempo 3:44.248 para Cyril Carré. Jost Zakracek em segundo lugar com 3:49.620 e terceiro lugar para Francisco Sanchez com 3:50.256. Alinhamento para a segunda semifinal. Pista 1, Karim Abdelsami do Egito. Pista 2, Daniel Johnson da Grã-Bretanha. Pista 3, Murray Stewart da Austrália. Pista 4, Louis Etting da África do Sul. Pista 5, Agustin Vernes da Argentina. Pista 6, William Bain da Austrália. Pista 7, Martin McDowell da Nova Zelândia. E pista 8, Christopher Miller dos Estados Unidos. Lining up now on course is the second semi-final of the men's K1 1000 metres. That's the Argentinian athlete Agustin Verniz. He was a finalist at the Junior Worlds in 2013. William Bain there from Australia, 2011 Junior World Marathon champion. He came into kayaking. ID from Surf Life Saving, another Australian there. Murray Stewart, Olympic gold medalist, of course, in the K1. He's racing K4 as well later this week. They're coming forward into the buckets. E ali o destaque então para o atleta da Austrália, além de campeão do mundo, campeão olímpico em Londres 2012. O ano passado ficou em quinto lugar na final lá nos Mundiais de Moscou. Eu recordo que passam 3 atletas à final. Ready, set. Largado então para a nova série de 1000 metros. Destaque para o atleta da Austrália, William Bain. O neozelandês Martin McDowell a largar muito bem, a ganhar uma pequena vantagem.
Very fast start indeed from the New Zealand athlete Marty McDowell out here in lane 7. He's followed very closely by that young athlete William Bain from Australia, and then down in lane 5 the Argentinian athlete Augustin Venice. But also don't forget, over on the far side in lanes 2 and 3 there's the Great Britain athlete Daniel Johnson and Murray Stewart from Australia. They're still putting the pressure on, definitely in contention for one of those 3 qualification spots. But at the moment it is Marty McDowell from New Zealand with about half a boat length ahead of William Bain from Australia and Murray Stewart also from Australia over on the far side in lane 3. Team leader of Brazil, please come to competition committee in finish tower. I repeat, team leader of Brazil, come to competition committee in finish tower. Thank you. Murray Stewart now from Australia starting to put the pressure on the New Zealand athlete Marty McDowell, and he's just about taken the lead as Murray Stewart, but there's still 3 places up for grabs, and William Bain, also from Australia, is still very much in contention, holding on to just about half a boat length behind Marty McDowell from New Zealand. McDowell, of course, raced the men's K4 last year, making the B final at the World and racing very strongly in what is a very windy lane 7 this afternoon. E numa altura em que o Murray Stewart da Austrália assumiu a liderança e passa já com algum destaque aos 500 metros com o tempo de 1:46. Segundo lugar mantém-se o neozelandês Marty McDowell. Ele fez uma grande largada. Ele está numa pista com algum vento, por isso está a fazer uma grande prova. Portanto, parece-me então que o Murray Stewart vai manter-se na liderança, mas depois os outros lugares de apuramento para a final A está tudo em aberto. Temos aqui mais 4 atletas a tentar o apuramento para a final A, o neozelandês, o australiano e depois ali na meio da pista, na pista 4, o Louis Etting da África do Sul. The race for the second and third qualification spots is really on now, with Louis Hatting from the Republic of South Africa really coming into contention and pushing William Bain and Marty McDowell as well. Louis Hatting, of course, the junior world marathon champion in K2. He's also won the bronze in K1. Hopefully he'll have the stamina to finish this race off as they come into the last 300 metres of the race. But at the moment it is Murray Stewart from Australia ahead of Marty McDowell from New Zealand and William Bain of Australia as well, who's starting actually to come up on Marty McDowell and put the pressure on the second position. E numa altura em que entra também na disputa dos primeiros lugares, dos lugares de apuramento, o atleta da Argentina, o Agustin Vernes, está ali a subir na pista 5, mas parece então que o australiano William Bain aqui a subir na parte final com o neozelandês Marty McDowell, ele que esteve na frente há algum tempo, numa pista com muito vento. Vamos ver aqui os méritos finais para ver quem é que são os 3 atletas apurados. To the boat control, lane 3, lane 7 and lane 6. I repeat, lane 3, lane 7 and lane 6. Come to the boat control, please. Resultado não oficial, mas temos aqui em primeiro lugar para o Murray Stewart, segundo para o Marty McDowell e o terceiro para o australiano William Bain. So the unofficial results, the unofficial qualifiers through from the second semi-final of the men's K1 1,000 metres. First place was Murray Stewart from Australia. In second, Marty McDowell from New Zealand. And in third, with an incredible last 250, was William Bain from Australia. Já temos os resultados oficiais. Esta semifinal foi ligeiramente mais rápida
na primeira tivemos um tempo de 3:44.248. Murray Stewart aqui a fazer 3:41.288, quase 3 segundos mais rápido. Apuramento então também para o neozelandês Martin McDowell e outro australiano também na final A, William Bain, o jovem William Bain, a apurar-se também para a final A. And that's been confirmed that, yes, Murray Stewart was the winner in a time of 3:41.288, followed by Martin McDowell from New Zealand and William Bain, also from Australia. And those three will go through to the final of the men's K1 1,000 metres. Vamos ter agora aqui uma pequena pausa para a prova seguinte, porque a seguir serão o K1 500 metros feminino. Vamos rever então quem é que temos apurado para a final do K1 1000 metros. De manhã, apuramento direto para Fernando Pimenta de Portugal, apuramento também direto para Roy Rodrigues de Espanha e para o canadiano Adam Van Coverden. E juntam-se a eles Cyril Carré, o Francisco Cubelo Sanchez, o Jost Zakrajček e agora o Murray Stewart, o William Bain e o Martin McDowell. So the qualifiers through to the men's K1 1,000 metres through from the heats, straight through from the heats earlier were Fernando Pimenta from Portugal, Roy Rodrigues from Spain, Adam Van Coverden from Canada. Then this afternoon in these semi-finals, Cyril Carr from France, Jost Zakrajček from Slovenia and Francisco Sanchez from Spain. And in that second semi-final that just came down in front of us there, Murray Stewart from Australia, Martin McDowell from New Zealand and also William Bain from Australia. And they are your A finalists. The rest of the athletes, 4 to 7 plus the next 8th fastest will be in the B final. Vamos passar para as semifinais de 500 metros. Temos duas semifinais de apuramento. Na primeira semifinal vamos ter a Alexandra McLean dos Estados Unidos na pista 1, a Michelle Russell do Canadá na pista 2, a Lana Nichols da Austrália na pista 3, Cristina Fazekas Zur da Hungria na pista 4, Bridget Hartley da África do Sul na pista 5, Feng Wang da China na pista 6, Yamei Kang também da China na pista 7 e Emily Fornell do Canadá na pista 8. A britânica Anna Brown estará na pista 9. Next race on course is the women's K1 500 metres semi-final 1. In lane 1 from the USA, Alexandra McLean. In lane 2 from Canada, Michelle Russell. In lane 3 from Australia, Alana Nichols. In lane 4 from Hungary, Kristina Fazekas Zur. In lane 5 from South Africa, Bridget Hartley. In lane 6 from China, Feng Wang. In lane 7 also from China, GMA Kang. In lane 8 from Canada, Emily Fornell. And in lane 9 from Great Britain, Hannah Brown. E nesta distância de manhã tivemos 3 eliminatórias, passava apenas uma atleta à final. Tivemos uma grande prova da Lisa Carrington, aqui com a Teresa Portela. A Lisa Carrington venceu e assegurou o lugar na final. E destaque aqui para, esta é a portuguesa Teresa Portela e não Bridget Hartley.
So the three athletes already through to the final of the women's K1 500 metres. They qualified straight through from the heats this morning. Lisa Carrington from New Zealand, Anna Karash from Hungary, and also Beata Mikolajczyk from Poland. E para que não haja confusão para quem nos está a acompanhar em casa, tivemos a ver a Teresa Portela, ela vai fazer prova apenas na próxima semifinal. Quem estávamos a ver ali era, quem vai sair aqui na pista 5 será a sul-africana Bridget Hartley. One minute to the start. 1 minute to the start. Please come to the start Então, line. resumindo, já apuradas temos a Lisa Carrington, da Nova Zelândia, a polaca Beata Mikolajczyk venceu a segunda eliminatória e a Anna Karas, da Hungria, venceu a terceira eliminatória. Vamos ver então quem é que vai entrar para acompanhar estas três atletas na final A. Recordo que estas duas semifinais apuram as três primeiras para a final A. So that's Hannah Brown from Great Britain out here in lane 9. She was the Wild Water World Champion in 2013. A real fast, powerful athlete, a real specialist in the 200. You should see her doing very well in the 200s later on this week. Start line. The athletes just having a little bit of difficulty getting into their buckets because the wind is really picking up down there at the 500-meter mark. Those two Chinese athletes, Feng Wang and Jiamei Kang, at the moment having real trouble keeping the boat straight. Start line immediately. The start will be paused for a little bit as Feng Wang has to do a bit of a paddle round to get back in the buckets. Forward. Alguma dificuldade para alinhamento da atleta chinesa na pista 6. Nós estimamos um tempo na ordem de 1 minuto 55. Esta manhã o melhor tempo foi 1,53. O vento lateral continua a soprar. Vamos então ver o que as atletas conseguem fazer. Largada muito forte aqui da britânica na pista 9, Anna Brown. So very strong start from two very good 200-meter athletes. Hannah Brown out here in lane 9. She's just gone behind into about third behind Michelle Russell from Canada and Alana Nichols from Australia. Michelle Russell looking very strong in that bright green boat, can't miss that. She's the under-23 world champion in the K1 200 back in 2013. She also got bronze in the 500 metres then as well, so she's a very powerful athlete. And Alana Nichols just on her tail, the Australian athlete in lane 3. She's the Australian national champion in the K1 500 and has been for the last 5 years in a row. This is her first World Cup in 3 years after she's missed out due to injury and illness after racing at London 2012. As they come through the 250-metre mark, it is Michelle Russell from Canada ahead of Alana Nichols from Australia and Christina Fezeka-Zur from Hungary. E quando as atletas já passaram aos 250 metros, a liderança para a canadiana Michelle Russell, campeã do mundo de 2013 sub-23, seguida muito perto por Alana Nichols da Austrália e por Christina Fezeka-Zur da Hungria. Elas estão então nos 3 primeiros lugares de qualificação para a final A. So at the moment, Bridget Harley from South Africa, who had a very good finish, very close with Anna Karash earlier in the heat. The Olympic and World Champion, she's in 4th place. She's got a very strong finish, but will it be enough to get into those top 3 and make it through into the final? Vamos esperar então aqui na pista 4 a atleta da África do Sul, Bridget Hartley, pista 5, perdão. Vamos ver se consegue subir para o apuramento. To the boat control, lane 3, lane 4, and lane 5. I repeat, lane 3, lane 4, and lane 5. Come to the boat control, please. E a atleta da África do Sul, Bridget Hartley, medalha de bronze em Londres 2012 e o ano passado em Moscou nos Mundiais, aqui com uma ponta final espetacular e a garantir o seu lugar na final A.
Bem, a Lana Nichols da Austrália, ela que venceu esta semifinal, e pareceu-nos, isto é não oficial, claro, a Cristina Fazekas-Ur da Hungria. Vamos aguardar pelos resultados. So the unofficial results at the moment in that semi-final of the women's K1 500 metres, a very, very close finish indeed, especially for the second and third qualification spots. First place looked to go to Alana Nichols. Second will be between Bridget Hartley and Christina Fazekas-Ur. It looked to go just to Bridget Hartley, who had an absolutely textbook for Bridget, fantastic finish to come through after being around fourth place away back at the halfway mark, and it looks like Michelle Russell from Canada could just miss out on the place in the A final. E algum desapontamento com certeza para Michelle Russell do Canadá, ela que largou muito bem, liderou a prova durante metade do percurso, mas não teve ponta final. E já temos o alinhamento para a próxima prova. Pista 1, Catherine MacArthur da Austrália. Pista 2, Alicia Ávila de Espanha. Pista 3, Ana Verguts do Brasil. Spela Janik da Eslovénia na pista 4, Teresa Portela, a portuguesa, na pista 5, Yusmari Rodrigues de Cuba, pista 6, Isabel Contreras da Espanha, pista 7, Martínez Iquila da Argentina, pista 8 e a Ina Klinova do Cazaquistão na pista 9. So Spela Janik there, three-time world medalist in the K1 200. That's Teresa Portela, of course, bronze at the Europeans in 2014 in both this 500 and the 200. Yusmari Rodriguez in lane 6 from Cuba. She made the B final of the K1 500 and the 200 at the Worlds last year. Ana Verguts from Brazil. Out here in lane 7, that's Isabel Contreras. She was 8th in the K4 at the Worlds in 2014. And over there in lane 2, Alicia Avila, the Spanish athlete. They're coming forward into the blocks now. It's going to be very, very difficult, as we saw earlier, for these athletes over here in lane 9 to be able to keep straight in their buckets. Catherine MacArthur from Australia out in lane 1. Podem ver a dificuldade na pista 9 de alinhamento. A atleta do Cazaquistão, a Ina Klinova, com muita dificuldade para alinhar. Eu lembro que a portuguesa Teresa Portela segue na pista 5. Peço a quem está nas bancadas para que dê muito apoio à atleta portuguesa para se apurar para a final, e numa altura em que já largaram. Largada muito forte da Teresa Portela na pista 5 e da Yusmari Rodrigues de Cuba, segue à esquerda da Teresa Portela, largada também muito forte, e a Catherine MacArthur na pista 1 também a seguir muito bem. Pista 1 está um pouco mais protegida do vento, e vamos então ver o que é que a portuguesa consegue fazer. O tempo da primeira semifinal foi dentro do esperado, 1 minuto e 54 segundos para a vencedora, e é mais ou menos o tempo que esperamos aqui. So with about 200 metres gone at this semi-final of the women's K1 500 metres. In the moment, the lead is with Catherine MacArthur from Australia out in that lane 1, the more sheltered lane over on that side. And the second place is at the moment between the Portuguese athlete Teresa Portela. She came in second in their heat behind Lisa Carrington of New Zealand. It's also the Cuban athlete Yusmari Rodriguez as well. So at the moment, those three places are with Australia, Portugal and Cuba. Still 250 metres to go of this race. E nesta fase então destacada da Catherine MacArthur da Austrália em primeiro lugar, a Teresa Portela em segundo, a subir, a ver se assume a liderança. To the boat control lane 5, lane 1 and lane 4. I repeat, lane 5, lane 1 and lane 4. Come to the boat control, please.
Resultado não oficial, mas parece então que Teresa Portela garante mais um lugar na final. Grande prova, a subir aqui na reta final e a garantir então o seu lugar na final A do K1 500 metros feminino. So the unofficial results of the women's K1 500 meters semi-final. First place went to Teresa Portela from Portugal. Second place, we're going to have to go down to the official results because it was very, very close between Spila Janic from Slovenia and Catherine MacArthur from Australia. I don't think those girls are going to mind because it looks like they'll both be going through to the A final later on today. Sorry, to the A final. E quando temos agora já resultados que são não oficiais, mas de qualquer maneira vamos avançar com eles. Primeiro lugar para Teresa Portela, segundo para Spela Janic, apenas 264 centésimos, e terceiro lugar e último de apuramento para a final A, Catherine MacArthur da Austrália. Uma chegada muito junto com a atleta de Espanha. Para quem nos está a acompanhar no live streaming, nós por vezes temos de ficar calados aqui nos metros finais, foi um pedido que a organização nos fez, portanto às vezes nós calamos aqui nesta parte final, apesar de queremos continuar a comentar, mas pronto, é imposto e tem que ser assim. Nestes metros finais temos que deixar a prova correr e não fazer comentários. And for those of you watching on the live stream, where Orlando and I, the commentators, won't be commentating on the last 100 metres of each race because the athletes really need to concentrate, the officials and the judges and the referees need to concentrate, so that's why we're keeping quiet over the last 100 metres. E enquanto esperamos pelo alinhamento para o K2 200 metros, que é já a seguir, temos só uma pequena pausa, podemos avançar para a final do K1 500 metros amanhã. Temos a lista das atletas qualificadas, temos a Bridget Hartley da África do Sul, a Spela Janic da Eslovénia, a Lana Nichols da Austrália, Beata Mikolajčić da Polónia, a Lisa Carrington da Nova Zelândia tem o melhor tempo de acesso à final, Ana Karas da Hungria, Teresa Portela, Cristina Fazek-Zur também da Hungria e Catherine MacArthur, australiana, também apurada para a final. So qualifying for the A final of the women's K1 500 metres, which will be tomorrow morning, is Bridget Hartley from South Africa, Spila Janic from Slovenia, Alana Nichols from Australia, Beata Mikolajčić from Poland, Lisa Carrington from New Zealand, Anna Karash from Hungary, Teresa Portela from Portugal, Cristina Fazeka-Zur from Hungary, and also Catherine MacArthur from Australia. E vai haver então uma pequena pausa, mas é uma pausa muito breve, apenas alguns minutos. Vamos passar para o K2 200 metros, apenas uma semifinal. Vamos ter em prova os portugueses Diogo Quintas e Diogo Lopes, esta dupla muito jovem, eles são sub-23, vão competir no Campeonato do Mundo de Júniores e sub-23 que se realiza aqui nesta pista em julho deste ano. Eles que foram medalha de bronze na categoria Júnior no Campeonato da Europa, em K2 também, e voltaram a competir este ano. E esta é então a primeira prova internacional deles. Vamos ver se conseguem o lugar nos 3 primeiros, que garanta o apuramento à final A. So the next races on course will be the men's K2 200 metres semi-final. The athletes that have qualified so far through from the heats are the pair from Hungary, Sandor Top and Peter Molnar. From Spain, Carlos Aravelo and Christian Toro. And from France, Sébastien Jouvet and Maxime Beaumont. And qualifying from the second heat of the men's K2 200 metres was the Australian pair of Jesse Phillips and Stephen Bird.
Spanish crew of Carlos Garot and Jesus Solar, and the Hungarian crew of Mazga and Miklos Dudas. E a Jenna estava a contar quem é que se apurou diretamente nas eliminatórias. Na primeira foram os húngaros Sandor Totka, Peter Molnar. Segundo lugar para o Carlos Arevalo e o Cristian Toro da Espanha, e os franceses Jean Sicora, Maxime Lebon. Eles garantiram logo o apuramento à final A. Na segunda eliminatória tivemos então os australianos Jess Phillips e Stephen Bird a garantir o apuramento, bem como os húngaros Miklos Dudas e Marc Balascas, e os espanhóis Carlos Garrote e Jesus Soler. Vamos ver então quem é que garante os últimos 3 lugares na final A. Start list desta semifinal: pista 1 para a Grã-Bretanha, pista 2 Portugal, Diogo Quintas, Diogo Lopes, pista 3 China, pista 4 Brasil, pista 5 Argentina, pista 6 Austrália, pista 7 África do Sul, pista 8 China e a pista 9 para os Estados Unidos da América. So the start list for the semi-final of the men's K2 200 metres. In lane 1, crew from Great Britain, Lewis Fletcher and Matt Robinson. In lane 2, from Portugal, Diogo Quintas and Diogo Lopes. In lane 3, from China, Bo Liu and Yu Yong Chu. From Brazil, in lane 4, Hans Malman and Edson Silva. In lane 5, from Argentina, Ezequiel Giacomo and Miguel Correa. In lane 6, from Australia, Brodie Holmes and Callum Dunn. In lane 7, from the Republic of South Africa, Christian Coetzee and Anthony Colopi. In lane 8, from China, Haisei Zhao and Xingchang Sung. In lane 9, from the USA, Christopher Miller and Stanton Collins. E os brasileiros Hans Malman e Edson Silva, eles que são treinados pelo português Rui Fernandes. O português Rui Fernandes, que foi treinador também da Seleção Nacional, a par de Richard Hope até 2013, abarcou este projeto olímpico dos brasileiros. Na pista 5, Ezequiel Giacomo e Miguel Correa foram 7º na final A o ano passado no Mundial em Moscovo. Uma dupla muito forte. Pista 3 para a China, Bo Liu, Yongyu Xu. Os portugueses estarão na pista 2. Quem está a ver em live streaming é a pista, uma das pistas mais afastadas no ecrã. Destaque então para a equipa portuguesa os jovens Diogo Quintas e Diogo Lopes. Diogo Quintas da Associação Náutica da Torreira e o Diogo Lopes dos Castores do Arado, representação da equipa nacional. E os americanos na pista 9, pista muito batida a vento. So in this heat, keep an eye out for that Portuguese pairing of Diogo Quintas and Diogo Lopes. They were the junior European champions. Diogo Lopes was the junior European champion in K1 200 in 2013. This pair won bronze at the Junior Europeans in 2012 here in Montemor, and they'll be racing again in July at the Junior and Under 23 World. So they're a real good pair to look out for in this race. E numa altura então que os atletas já estão quase todos alinhados, vamos ver quem é que consegue o seu lugar na final. Vamos apoiar a dupla portuguesa. Eles seguem na pista 2. Ready, set. Péssima largada para os portugueses. Houve ali um momento de hesitação. Destaque para os argentinos na pista número 5.
And Brazil and Argentina have got out very, very quickly indeed, followed very closely by Australia and Great Britain out in lane 1. But also here on this this close side here, it looks like the crew from China, Haisai, Zhao and Xingchan Sun. To the boat control, lane 4, lane 5, and lane 3. I repeat, lane 4, lane 5, and lane 3. Come to the boat control, please. Resultado não oficial, mas parece que é então a vitória para a dupla do Brasil, Hans Malman e Edson Silva. Uma largada espetacular aqui, o momento em que os portugueses... Houve aqui o Pagaia escapou da mão do Diogo Quintas, algum azar aqui nesta largada. Mas então em grande destaque os brasileiros Hans Malman e Edson Silva, o segundo lugar para os argentinos Ezequiel Giacomo e Miguel Correa e o terceiro lugar para a dupla da China, o Bo Liu e Youhu Shu. Results of the semi-final from the men's K2 200 meters. In first place from Brazil, Hans Milman and Edson Silva. Second place would go to Argentina, Ezequiel Giacomo and Miguel Correa. And in third, China, Bo Liu and Yu Yongchu. E dentro de alguns segundos vamos ter então os resultados oficiais. A seguir vamos manter-nos com as provas de 200 metros, a C1 Sénior, a C1 masculino, 200 metros, já a seguir. Desapontamento então nesta prova, a dupla portuguesa que teve alguma atrapalhação na largada, a perder imediatamente qualquer hipótese de lutar pelo acesso à final. Visivelmente satisfeitos os brasileiros, a grande prova do Hans Malman e do Edson Silva. Eles largaram logo na frente, ainda a dada altura parecia que os argentinos conseguiam ir buscar o primeiro lugar, mas agarraram-se muito bem. Esta dupla treinada pelo português Rui Fernandes. O português Rui Fernandes treinou muitos anos a equipa nacional a par de Richard Hope, o polaco selecionador nacional. Alinhamento para a semifinal da C1 masculino 200 metros, pista 1, Estados Unidos Benjamin Effner, pista 2 da Polónia Viktor Galazunov, pista 3 Max Polan do Canadá, pista 4 Jonathan Adju da Hungria, pista 5 português Tiago Tavares, o jovem Tiago Tavares, pista 6 Peter Nagy da Hungria, pista 7 Joseph Ayman Joyce da Grã-Bretanha, pista 8 Aaron Rubble do Canadá e pista 9 Justin Staubach dos Estados Unidos. Team leader of Iran, come to competition committee in finish tower. I repeat, team leader of Iran, come to competition committee in finish tower. Thank you. Very fast start by the Canadian athlete Max Poulin out in lane 3. Alongside him, Victor Glasnov from Poland as well. Those two will be looking to keep it up. And also in lane 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hungary, Peter Nagy, he's keeping up there as well. Alongside him as well, Jonathan Haidu from Hungary. There's going to be very close for these 3 places.
to go through to the final. Numa altura em que o Tiago Tavares continua ali em lugar de qualificação, vamos ver então ele vai na pista 5, muito junto. To the boat control, lane 2, lane 4 and lane 6. I repeat, lane 2 and lane 4 and lane 6. Come to the boat control. Resultado não oficial. Primeiro lugar para o polaco Viktor Glazunov, segundo lugar para o húngaro Jonathan Hajdu e terceiro lugar também da Hungria Peter Nagy. O português Tiago Tavares ficar na quinta posição. So unofficial results from a very close semi-final for the men's C1 200 meters. First place from Poland, Viktor Glazunov. Second place from Hungary, Jonathan Hajdu. And in third place, also from Hungary, Peter Nagy. Team leader of Hungary, come to competition committee in finish tower. I repeat, team leader of Hungary, come to competition committee in finish tower. Thank you. Dentro de momentos teremos a última série de 200 metros, será o K2 feminino. E para quem nos está a ver no live stream, nós não podemos comentar no início das provas de 200 metros, porque o microfone depois ouve-se muito bem ali na largada e atrapalha. Numa altura em que temos então o resultado, 44.660 para o polaco Viktor Glazunov, Jonathan Hajdu na segundo lugar e também o húngaro Peter Nagy em terceiro. So the official results of the men's C1 200 meters semi-final one. Viktor Glazunov from Poland first. In second, Hungary, Jonathan Hajdu, and in third, Hungary's Peter Nagy. The next race on course is the K2 Senior Women 200 meter semi-final. Just 4 boats in this race. In lane 3, the crew from Brazil. Lane 4, the pair from Spain. Lane 5 from Kazakhstan, and lane 6, Australia. E vamos ver então quem é que garante o lugar na final A. Na pista 3 temos a do Brasil, a Edileia Reis e a Bruna Domingues. Na pista 4, as espanholas Tânia Fernandes, Carla Coia. Pista 5, do Cazaquistão, Natália Sergeeva e Irina Poidonikova. E a pista 6, com as australianas Jaime Roberts e Bernadette Wallace. One crew from this semi-final will miss out on a place in the A-final. The crews are being held at the moment. Looks like they might have a paddle around. E numa altura em que já largaram então para esta final, destaque para as australianas, parece que estão ligeiramente à frente da par das espanholas na pista 4. Very fast start from both the Spanish crew and the Australian crew, who are neck and neck for first place at the moment, with a third place qualification
is going to be between Brazil and Kazakhstan as they come into the last 50 metres of the race. To boat control lane 6 and lane 4. I repeat, lane 6 and lane 4. Come to the boat control, please. Resultado não oficial, mas parece que o apuramento então foi para as australianas Jaime Roberts Bernadette Wallace. Bernadette Wallace, que é irmã do campeão australiano Kenny Wallace. Apuramento também para Natália Sergeeva e Irina Poidonikova do Cazaquistão e para as espanholas Tânia Fernandes e Carla Coia na pista 4. So the unofficial results of that semi-final from the women's K2 200 metres. In first place from Australia, Jamie Roberts and Bernadette Wallace. In second from Kazakhstan, Natalia Sergeeva and Irina Podonikova from Kazakhstan. And in third, the Spanish crew of Tania Fernandez and Carla Coya, with the Brazilian crew of Edileia Reis and Bruna Dominguez just missing out. Team leader of Iran, come to competition committee in finish tower. Team leader of Hungary, come to competition committee in finish tower. E vamos ter nova alteração de distância. Agora passamos para os 1000 metros, para uma semifinal de K2 1000 metros, onde passam os 3 primeiros à final. Esta manhã, nas eliminatórias, garantiram o acesso direto a dupla da Austrália, o Kenny Wallace e o Lachlan Tame. Os espanhóis Marcos Valls e Diego Noriega e os franceses Arnaud Ibois e Etienne Hubert. Na segunda eliminatória, que foi ganha pelos portugueses Emanuel Silva, João Ribeiro, foram apurados também os australianos Jordan Wood e Riley Fitzsimmons. E nós tínhamos indicação que os espanhóis tinham passado também à final A diretamente, porque ficaram em terceiro lugar. Entretanto, foram desqualificados da sua eliminatória e foram os brasileiros Roberto Maeller e Gilvan Ribeiro que conseguiram o acesso direto à final A. So the next race on course in a few minutes' time will be the semi-final of the men's K2 1000 metres. 6 crews already qualified through from the heats earlier this morning. Kenny Wallace and Lockie Tame from Australia. From Spain, Marcus Waltz and Diego Noriega from Spain. And from France, Arnaud Ibois and Etienne Hubert. That was from the first heat. And from the second heat, Emanuel Silva and João Ribeiro from Portugal, Riley Fitzsimmons, Jordan Wood from Australia, and Roberto Mahela and Gilvan Ribeiro from Brazil. Those 6 crews already through to the A final of the men's K2 1000 metres.
E esta é então a primeira Taça do Mundo. Estamos de um live streaming, uma bonita imagem aqui da pista de Montemor o Velho, centro de alto rendimento. Esta é a primeira etapa da Taça do Mundo, segunda Taça do Mundo daqui a uma semana em Duisburgo, na Alemanha, e a terceira em Copenhaga, na Dinamarca. A organização da Federação Internacional de Canoagem, da Federação Portuguesa de Canoagem, em colaboração com o município de Montemor o Velho e do Instituto Português do Desporto e Juventude. Canoagem sempre com o alto patrocínio dos Jogos Santa Casa, e nesta Taça do Mundo em específico patrocínio também de Nelo Kayaks, patrocinador também oficial da Federação Portuguesa de Canoagem, da Plastex e da Braca Sport. Esta tarde temos então a seguir o K2 1000 metros masculino, é a única semifinal. Passam 3 primeiros, já temos 6 barcos apurados, aqueles que dissemos há pouco. E a seguir à semifinal do K2 1000 metros masculino vamos ter o K2 500 metros feminino. É logo a seguir. Serão as provas desta tarde. Portanto, se estiver acompanhado um live stream, fique connosco, faltam apenas 3 provas. Aqui em Montemor a temperatura está espetacular, mas o vento continua a soprar lateral, a dificultar um pouco a vida aos atletas. Por isso é que podemos ver ali as bandeiras a soprar com muita força. Na semana passada estava completamente liso, condições estavam excelentes. Aqui este fim de semana, pelo menos esta sexta-feira, o tempo, a meteorologia não está a ajudar, a dificultar um pouco a vida aos atletas. Alinhamento então para a semifinal do K2 1000 metros. Pista 1, Canadá. Pista 2, China. Pista 3, Argentina. Pista 4, Cuba. Pista 5, Irão. Pista 6, Estados Unidos da América. Pista 7, China. Pista 8, Egito. E pista 9 para a Grã-Bretanha. So the start list for the semi-final of the men's K2 1000 metres, the next race on course. In lane 1 from Canada, Robert Clark and Andrew Jessup. In lane 2 from China, Yubo Zhao and Heitao Zhu. In lane 3 from Argentina, Juan Casares and Omar Andres. In lane 4 from Cuba, Jorge Rodriguez and Riniel Ribot. In lane 5 from Iran, Ali Agmazi and Farzin Asadi. In lane 6 from the USA, Christopher Miller and Stanton Collins. In lane 7 from China, Zhenyu Li and Dong Zhang. In lane 8 from Egypt, Zayed Youssef and Muhammad Ali. And in lane 9 from Great Britain, Thomas Lusty and Sean Redmond. That's the fastest qualifiers from the heats in these semi-finals, the Cuban pair of Jorge Rodriguez and Riniel Ribot. Poucos momentos então para o início desta semifinal. A dupla do Irão, Ali Agamir Zainagarat, arriscar dizer este nome, e Farzin Azadi. Fizeram uma grande prova de manhã. Iranian pair, they're the stroke paddler Ali Agmirazai. He won silver in the K2000 at the Asian Games last year, so a very strong pair there.
Destaque para os americanos Christopher Miller e Stanton Collins na pista 6. O melhor tempo para esta semifinal pertence aos cubanos, depois à dupla do Irão. The Argentinian pairing of Juan Caceres and Omar Andres. One minute to Lane 7, start. the pair from China, All those Zheng approach Yu the start Li line, and please. Zhang. 1 minute to start. A dupla chinesa que terminou em 6º lugar na prova que foi ganha, na eliminatória que foi ganha pelo Emanuel Silva e o João Ribeiro. Os atletas do Egito foram os últimos a qualificar-se para esta semifinal e vamos ver como vão comportar-se os atletas do Canadá na pista 1, pista com menos vento, tem aqui grande probabilidade de se apurarem para a final. Forward. Aguardamos então o alinhamento final, dificuldade para a pista 8, os atletas do Egito ali a não acertarem com o sistema de largada. 8 up. Being held on the start line at the moment as the Egyptian crew struggle to get lined up into their buckets. They should be underway very shortly. Ready. Start. And a very fast start by the Argentinian pairing of Juan Caceres and Omar Andres out in lane 3. Very, very strong indeed. They're followed very closely by the Cubans, Jorge Rodriguez and Riniel Ribo. They were the fastest qualifiers from the heats earlier, so we're expecting big things for them in this semi-final. But out in lane 1, it's Robert Clark and Andrew Jessup. They're definitely putting the pressure on, and they're within probably 2 feet of the nose of the Argentinian boat right now. So at the moment it's Argentina from Cuba and then from Canada. Largaram muito bem a dupla da Argentina, entretanto foram alcançados pelos cubanos Jorge Rodrigues e Reinel Ribot, que estão na frente. Eles tiveram o melhor tempo de acesso a esta semifinal. Não podemos descurar os canadianos que vão na pista 1. A pista 1 está com excelentes condições, então os 3 primeiros lugares para estas duplas de Argentina, Cuba e Canadá. So at the moment the wind is really favouring those lanes out on the far side, lanes 1, 2, 3 and 4, as at the moment Canada, Robert Clark and Andrew Jessup are going nose to nose with the Cuban pair of Jorge Rodriguez and Reinel Ribo. Argentina are there in 3rd as well, and just behind them are the Chinese pair of Yubo Zhao and Haitao Zhu. And also the Iranian pair as well are there in 5th. But at the moment, the top 3 will look to be Canada, Argentina and Cuba, who are very, very close. E a dupla de Cuba mantém-se na liderança e passa em frente aos 500 metros. Segundo lugar para o Canadá e terceiro para a Argentina. Estas 3 duplas têm uma ligeira vantagem em relação à equipa da China e à equipa do Irão. E os cubanos a aumentarem a liderança. So they just go through the 500 metre mark. It is Cuba that are edging into the lead, a few strokes ahead of the Canadian pair of Robert Clark and Andrew Jessup, with the Argentinian crew just slipping back about a boat length behind the Cuban pair now. A dupla da Argentina agora a ficar ligeiramente para trás. Eles têm que ter atenção a quem vem de trás, aos chineses e aos iranianos. Eles estão ali logo ao lado e está tudo em aberto para o terceiro lugar, numa altura em que parece que os cubanos cimentam a liderança. So as Cuba stretch out their lead to over a boat length,
coming into the last 250 metres. The Iranian crew now are actually putting the pressure on those Canadians out in lane 1. But to me, it's the Argentinians who look the most comfortable, the most controlled and relaxed at the moment as they come through the 200-metre mark. And now the Iranians are coming up into third place and putting the pressure on the Argentinians in second. E a vitória já não vai escapar à dupla de Cuba, mas agora já na segunda posição a equipa do Irão. A equipa do Irão que conta com Ali Agamirzai, que foi segundo classificado no K2 1000 metros nos Jogos Asiáticos em Seul. E em princípio será a Argentina a terceira a qualificar-se para a final A. Lane 3, come to the boat control, please. E então a dupla da Argentina a vencer confortavelmente esta semifinal, a garantirem o apuramento para a final A. Team leader of Iran, come to competition committee Bonita imagem in dos finish cubanos. tower. I repeat, team Segundo leader lugar of para a Iran, dupla do Irão, come que fez to uma prova de competition trás committee para a frente in finish e a tower. conseguir o segundo lugar. E depois o terceiro lugar para a Argentina, com o Juan Cáceres e o Omar Andrés. The unofficial results of the semi-final for the men's K2 1,000 metres. First place from Cuba, Jorge Rodriguez and Riniel Ribo. In second place from Iran, Ali Agamirzai and Farzin Asadi. And in third place from Argentina, Juan Cáceres and Omar Andrés. Just edging out the Chinese pair of Yubo Zhao and Haitao Zhu, and the Canadians who started off so strongly, Robert Clark and Andrew Jessup. Tempo final para os vencedores de 3:30-136, numa altura em que sopra mesmo muito vento. A título de exemplo, a primeira eliminatória tivemos a vitória dos australianos Kenny Wallace e Lachlan Tam por 3:12. Aqui uma grande diferença, e os portugueses venceram com 3:17. E esta semifinal, tempo final de 3:30-136. As condições esta tarde não estão as melhores, mas então os cubanos Jorge Rodrigues visivelmente satisfeito e o Riniel Ribo a vencerem a sua semifinal e a garantir então o acesso à final A. So just confirming those places in the final for the men's K2 1,000 metres, which will go tomorrow morning. Ali Agamirzai and Syed Fazula from Iran. From Brazil, Roberto Mahela and Gilvan Ribeiro. From Spain, Marcus Waltz and Diego Noriega. From Portugal, Emmanuel Silva and João Ribeiro. From Australia, Kenny Wallace and Lachlan Tame. Also from Australia, Riley Fitzsimmons and Jordan Woods. Then from France, Arnaud Ibois and Etienne Hubert. From Cuba, Jorge Rodriguez and Raniel Ribo. And from Argentina, Juan Cáceres and Omar Andrés. That will be your finalists in the men's K2 1,000 metres. E a Jenna estava a falar sobre a final de amanhã do K2 1000 metros. A final realiza-se às 10h56, a meio da manhã. Final que terá a presença dos portugueses Emanuel Silva e João Ribeiro, de Portugal. Eles vão largar na pista 4. Vamos ter também os iranianos Ali Agamirzai e Said Fazlullah. Os brasileiros Roberto Maeller e Gilvan Ribeiro. De Espanha, Marcos Valls e Diego Noriega. Como disse há pouco, na pista 4 teremos o Emanuel Silva e o João Ribeiro. E depois duas duplas da Austrália, Kenny Wallace, Lachlan Tam e Riley Fitzsimmons e Jordan Woods.
os franceses Arnaud Ibois e Etienne Hubert, os cubanos Jorge Rodrigues e Rainel Ribot e os argentinos Juan Cáceres Omar Andrés. Esta final será então amanhã às 10h56. As previsões dão menos vento do que hoje e assim esperamos que seja, para termos umas condições excelentes para esta final. So the final two races on course this afternoon will be the women's K2 500 metres semi-finals. Already qualified earlier this morning were the Portuguese pairing of Joana Vasconcelos and Beatriz Gomes. Also from Hungary, Anna Karas and Ninetta Vad, and from New Zealand, Caitlin Ryan and Amy Fisher. And that final tomorrow promises to be very, very close indeed. Now the start lists for this semi-final number one this afternoon. Linha de start list para esta prova, então primeira semifinal, pista 1 Canadá, pista 2 Austrália, pista 3 Estados Unidos, pista 4 Polónia, pista 5 nova tripulação da Austrália, pista 6 Cazaquistão, pista 7 China, pista 8 Polónia e pista 9 Espanha. In lane 1 from Canada, Genevieve Beauchesney-Savigny and Kathleen Fraser. In lane 2 from Australia, Alyssa Bull and Elise Burnett. In lane 3 from the USA, Margaret Hogan and Caitlin Team McElroy. leader of Iran, team leader of Islamic Republic of Iran. Come to competition committee in finish tower. I repeat, team leader of Islamic Republic of Iran. Come to competition committee in finish tower. Just pausing there for an announcement from the officials. In lane 4 then, the Polish crew of Marta Wojcikiewicz and Edyta Kierkler. And in lane 5, Australia's Jo Bridgen-Jones and Naomi Flood. They were the fastest qualifiers for these semi-finals in a time of 1:46.48. And in lane 6, Kazakhstan's Natalia Sergeyeva and Arina Podoynikova. Lane 7, the Chinese pair of Yu Zhao and King Ma. Out there in lane 2 on the screen at the moment is the second Australian pairing, Alyssa Bull and Elise Burnett, the Australian national champions. As favoritas para esta semifinal, vamos ter na pista 4 as polacas Marta Walkiewicz e Edyta Kierkler. Walkiewicz, a segunda classificada do ano passado no K1 200 metros. Estas duas polacas fazem parte do K4, que foi vice-campeão mundial o ano passado. Na pista 5 temos as australianas Jo Bridget-Jones e Naomi Flood, sétimas classificadas nos mundiais de Moscou também no ano passado. E atenção à pista 6 do Cazaquistão, Natalia Sergeyeva e Irina Poydinoikova. Eles venceram o medalha de ouro nos Jogos Asiáticos 2014 em Seul, em K2 500 metros, esta distância. So 3 through from this semi-final to final A, 4 to 7, and the next best time to final B as well. It's going to be a really interesting battle, I think, between the Polish crew and the Australian crew here this afternoon. Ready, set. Numa altura em que largaram então esta final, estimamos um tempo na ordem de 1:46, 1:45 e eventualmente um pouco mais devido ao vento que se faz sentir. As expected, both Poland and Australia have got out the blocks very, very quickly, but perhaps a surprise crew from Canada out in lane 1, looking very, very strong, currently taking the lead. Poland in second and Australia in third, but also contenders are lane 7's China, but only 3 can go through. Uma largada então muito rápida das canadianas, estão na pista 1, a pista que está mais protegida do vento. As polacas seguem na pista 4, destaque ali para a pista 1, e a meio da prova, as Canadá em primeiro, Polónia em segundo e a Austrália em terceiro. Marta Wojcikiewicz from Poland, that's the stroke paddler in the Polish crew.
She's a very, very powerful athlete, probably one of the most powerful female athletes around at the moment. Very strong in the 200 metres. She got silver in the 200 at the Worlds last year, 5th at London 2012, and she looks to be stroking this Polish crew through to yet another K2 to 500 metre final. E vamos ver então se as australianas conseguem ultrapassar as canadianas nesta parte final da prova. Se elas ficarem fora da final vai ser uma grande surpresa. Parece que não, que vão ultrapassar as canadianas que estão na pista 1. Ali as polacas na liderança e logo seguidas das australianas. To the boat control, lane 4, lane 5, lane 7. I repeat, lane 4, lane 5, lane 7. Come to the boat control, please. Resultado não oficial, primeiro lugar para Marta Walkiewicz e Edita Kierkla da Polónia. Segundo para as australianas Joe Brigden-Jones e Naomi Flood. E depois, numa ponta final impressionante, as chinesas a assegurarem o último lugar de acesso à final, deixando para trás as canadianas. Unofficial results of the semi-final of the women's K2 500 metres. In first place from Poland, Marta Walkiewicz and Edita Kierkla. Second place from Australia, Joe Brigden-Jones and Naomi Flood. And third from China, Yu Zhao and King Ma. Uma bonita imagem desta chegada, destaque para Marta Walkiewicz. A Marta que é vice-campeã mundial em K1 200 metros. E que faz parte do K4, que foi também vice-campeão mundial de 500 metros. A Polónia a fazer muitos testes das suas tripulações. Neste ano de qualificação olímpica, testarem várias soluções para apresentar depois em Milão, no final de agosto. So a very impressive performance by that Polish pair that go through alongside the Australian pair and the Chinese pair into what is already a very, very strong A final in the women's K2 500. And really impressive this weekend to see 3 heats in the women's K2 500 metres, showing how strong women's crew boat paddling is becoming. Alinhamento já para a última semifinal e a última prova deste dia. Pista 2, Argentina. Na pista 3, a Áustria, Ana Leach e Victoria Schwarz. Elas já estão apuradas para o K2 200 metros, venceram hoje de manhã. Da Hungria, pista 4, Annette Zilagi e Fanny Simon. Pista 5 da China, Wei Jun Ren e Yaiping Liu. Pista 6 de Espanha, Ana Varela e Eva Barrios. Pista 7, África do Sul. Pista 8, Canadá. E pista 9, Brasil. So on the screen there is lane 5, the Chinese pair of Wenjun Ren and Haiping Liu. And lane 6, the Spanish pair of Ana Varela and Eva Barrios. Lane 3, that's the Australian crew, Anna Lahatchi and Victoria Schwartz. They were 9th at the Europeans a couple of weeks ago. Victoria Schwartz was world champion in 2013 with Yvonne Schuring. They also actually hold the world's best time. Minute 37.071. They recorded that at the Worlds in Szeged in 2013. 1 minute to the start. All paddlers, please come to the start line. All paddlers to the start line. So again, 1 to 3 will go through to the A final of the women's K2 500 metres. 4 to 7 plus the next best 8th place time will go into final B. E recordamos que passam as 3 primeiras à final A e do 4º ao 7º lugar passam à final B, numa altura em que já estão as tripulações praticamente alinhadas. Aguardamos apenas aqui pela dupla do Brasil, a Edileia Reis e a Maiara Pereira, que estão na pista 9 com mais dificuldade para o alinhamento. Então dentro de momentos vamos ter a largada.
Mais uma vez estamos à espera de um tempo na ordem de 1,53, 1,54. Ready, set. So a very good start by that Austrian pair, as well as the Chinese in lane 5 and the Spanish crew in lane 6 as well. But at the moment it is the Austrians, Anna Lahachi and Victoria Schwartz taking the lead and looking very strong. Great timing and a great rhythm as well. Still in second place at the moment is China. They're just a nose ahead of the Spanish pair, who are down in third. It's going to be very, very tight for those 3 places. In 5th at the moment, we're looking out in lane 1 at the Argentinians and the Hungarian pair of Annette Zig and Fanny Seaman, 4th and 5th. E destaque então para a liderança para a dupla da Áustria, a Anna Lahachi e a Victoria Schwarz. Elas já estão apuradas para o K2 200 metros, que venceram a sua eliminatória. Logo seguidas da dupla da China e da Espanha, que seguem ali lado a lado. A passagem aos 200 metros, faltam poucos momentos para terminar a prova. Passam as 3 primeiras à final A. To come through the 250-meter mark, the Austrian pair of Anna Lahachi and Victoria Schwartz are about half a boat length ahead of that Chinese crew, with the Spanish crew hot on their heels as well. But I don't think the Argentinians or the Hungarians are out of it. Those crews can both have a very, very strong finish indeed. But at the moment, the Austrians are stretching their lead to almost a boat length. E as chinesas seguem na segunda posição, as chinesas que foram segundas classificadas nos Jogos Asiáticos de Seul, e as espanholas ali muito perto, em terceiro lugar, agora já ultrapassadas pela dupla da Hungria. To the boat control, lane 3, lane 5 and lane 4. I repeat, lane 3, lane 5 and lane 4, come to the boat control, please. Resultado não oficial, primeiro lugar para a Áustria com Anna Lahachi e a Victoria Schwarz, 2 finais para esta dupla, já estão apuradas então para os 200 e os 500 metros. Segundo lugar para as chinesas Wenju Ren e Aiping Liu, e terceiro lugar com uma ponta final espetacular para as húngaras Annette Zilagi e Fanny Seaman. So unofficial results of the second semi-final of the women's K2 500 metres. In first place, Anna Lahachi and Victoria Schwartz from Austria. In second, the Chinese pair of Wenjun Ren and Haiping Liu. And the Hungarian pair, Annette Zilagi and Fanny Seaman, came in third after a very, very good final 50 metres from that pair. E esta foi a última prova deste primeiro dia de competições. Vamos dar então o alinhamento para a final do K2 Sénior para amanhã. Então temos qualificadas esta manhã diretamente as portuguesas Joana Vasconcelos e Beatriz Gomes. Temos da Hungria a Ana Karaz, a Nineta Vade, que venceram a segunda eliminatória, e depois da Nova Zelândia a Caitlin Ryan e a Amy Fisher, que com uma largada espetacular a conseguirem alcançar o primeiro lugar. Depois na primeira semifinal desta tarde, a Marta Walkiewicz e a Edita Kierkla da Polónia a apurarem também, a Joe Brigden Jones e a Naomi Flood da Austrália também apuradas, e da China Yu Shu e King Ma. E depois nesta última semifinal, a Anna Lahachi, a Victoria Schwarz e a Wenju Ren de Aiping Liu da China, e da Hungria a Annette Zilagi e a Fanny Seaman. So now those results have been confirmed. It looks like a very, very strong women's K2
500 metres final tomorrow, with the boats qualifying from the heats this morning. Portugal's Joana Vasconcelos and Beatrice Gomes, Hungary's Anna Karash and Ninetta Vad, and New Zealand's Caitlin Ryan and Amy Fisher. And then this afternoon we saw the Polish crew of Marta Walsikiewicz and Edita Kierkler, Australia's Jo Bridgen-Jones and Naomi Flood, and China's Yu Zhao and King Ma qualify, along with Austria's Anna Lahachi and Victoria Swartz, Wenjun Ren and Haiping Liu from China, and Et Gilagi and Fanny Siman from Hungary. E esta foi a última prova desta tarde. Amanhã teremos o início das provas às 9h38 com a final B do K1 1000 metros. Vamos ter uma sequência muito grande de provas, com a primeira final A às 10h02, C1 1000 metros com a presença do português Nuno Barros, depois o K1 1000 metros com Fernando Pimenta às 10h09. So that finishes the racing for this afternoon. We have got a big morning of finals tomorrow, starting with the men's B finals in the K1 1000 metres and the women's B final in the K1 500 metres. That will be followed by the men's K1000 A final and the men's C1000 A final and the men's K1000 A final. So a full programme of A finals and B finals tomorrow morning, followed by some more 200-metre racing and the women's K1000, men's C2000 and the men's K4000 in the afternoon. Racing tomorrow will kick off just after 9:30. We'll see you then. And the seasons always change, but the light that shimmers in her eyes stays the same. Yeah, the sun will shine and the moon will glow, and the world will always turn. There's a constant fire inside of her, it always burns. She knows me, every corner of my soul. She knows me, the way I come, the way I go. She told me there's nothing I can show she don't know about me. Round and round and round we go, neither here or neither there. All I know, without her in my life, I'd be nowhere. Well, feelings come and feelings go, but some things never change. Like the light that shimmers in her eyes stays the same. Oh, she knows me, when I'm wrong or when I'm right. She knows me, in the middle of the night. She holds me, and I don't say a word, 'cause words can never save me. I say, whoa, 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 she knows me, yeah. She's got a permanent hold on my heart, yeah. And I'm learning to live with the loneliness when we're apart. Every little way she knows me, when there's nothing left to say, she holds me. Time just flies away, 'cause being with her is so easy.